eu sou a Samantha, este é o Arthur que você já conhece e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós faremos a resenha de O Espírito da Cidade de Carlos Munhoz. Deixa eu tirar aqui o Arthur, que deu para captar o espírito punk da história. Senta aqui, filho, que vamos fazer a resenha que a gente tem muitas coisas para conversar. Mas fica, hoje ele tá já bonzinho que o ralo de sexta-feira passou. Bom, por muitas partes, eu vou aqui segurar o livro que eu quero que você veja, que é um livro autopublicado de um autor nacional, e esse livro saiu o ano passado pela editora Jostre. Ele foi relançado, tá? Ele foi lançado a primeira vez em 98 e em 22 ele tá aqui relançado, o livro fresquinho. Tenho várias coisas para conversar com vocês. Espera que não tem nem pra onde olhar quando eu tô com o Arthur aqui. Senta aqui, filho, senta aqui. Senta aqui pra gente contar a história aqui do movimento punk e contar que é a história que se passa aqui em São Paulo. Ah, isso, muito bem. O Cão que Lê. Faremos a resenha antes, porém... Isso, filho. Tá bonzinho? Parece. Não vou elogiar muito, senão o Cão que Lê sai. Literalmente Arthur leu comigo, é uma história. Bom, antes de falar da história, não adianta, né? Deixa eu olhar aqui pra cá que eu tô aqui me acertando. Depois, cada vídeo eu tô olhando pra um canto, mas quero falar contigo. Seguinte, gente, primeiro eu vou falar só desse livro exclusivamente, mas eu não poderia começar este vídeo sem agradecer a todos vocês que aí estão. Esse canal tá para completar 2 meses. E até o momento que eu fui gravar esse vídeo tinha pouco mais de 475 pessoas. E eu sou muito grata por isso, porque pra mim, que acabei de abrir um canal e que sequer conheço 100 pessoas chutando bem alto que aqui estão inscritas, eu fico muito feliz pelas inscrições, por você que chegou aqui, seja muito bem-vindo. E pela proporção que tá tomando, né? Eu tô fazendo, como eu disse, com muito amor, com muita paixão, gosto muito. O nome leva o nome do canal leva o nome do Arthur, que ele foi pontual para tanto. E tem a ver aqui também um pouco com a história. Eu conheço o Carlos só virtualmente, a gente trocou tipo 3 falas. Carlos, você tá aí, você pode deixar aqui nos comentários que você é a prova disso. O que aconteceu? Logo quando eu abri na primeira semana, eu tô no Facebook, eu gosto muito do Facebook e eu participo de grupos de literatura. E eu tenho pra mim, porque eu tô mencionando os quase 500, e eu vou pedir pra você, se gostar desse vídeo ou qualquer outro que já esteja aqui, compartilhe com seus amigos que gostem de ler ou aqueles que não gostam, principalmente, porque eu era uma pessoa que não gostava de ler, tá? E qual que é meu ponto nessa questão? Ele tinha acabado de subir uma publicação com a foto do livro e ninguém tinha curtido. Aí eu penso, gente, né, um grupo de literatura, um grupo de escritor, um grupo de tantas coisas, e assim, ninguém... Não é que não enaltece a nossa cultura, mas assim, talvez por eu não ser de fato patrocinada, não sei, não posso falar dos outros que são, e não estou fazendo uma crítica longe disso, mas eu tenho mais liberdade para poder falar, né, dos livros que eu quero, dos livros que eu gosto, dos livros que eu já li, enfim... E eu tinha posto pra mim como promessa mesmo. Eu sempre, alguma coisa que eu faço na minha vida, eu sempre prometo algo. E eu prometi que quando eu completasse 100 inscritos, eu iria atrás de algum autor que tivesse um livro impresso, eram as minhas condições. Porque eu não leio e-book, não tenho Kindle, não quero ter, pelo amor de Deus. Quero me presentear, me lotem de livros de papel. Livro, na sua definição original. Mas se você quer ler em Kindle, tudo bem, desde que leia. Mas, né, voltando... Desde que fosse recente, né, a publicação, 2 anos pra cá, e que fosse autopublicado, porque livros de grandes editoras são fantásticos, é claro, quem que não quer ser reconhecido? Quer dizer, não sei, talvez o Carlos não queira, mas aí é uma especulação minha, porque como eu disse, conversei com ele pouco no aberto pelo Face, então tá ali. E aí eu pus pra mim que eu sempre, tá? Farei. E acabou que essa aqui era pra ter saído um pouco antes. Eu tive alguns problemas, continuei tendo. Tô tendo que regravar esse vídeo, mas regravo com o maior problema, não tem questão com isso. Eu só fico chateada de não conseguir colocar a vinheta. Pode ver, você que já assistiu alguns vídeos, tem a vinheta do Cão que Lê. Alexandre, meu amigo, que fez. Mas esse vídeo eu não vou conseguir colocar a vinheta. É uma pena, mas... vai seguir nessa linha como está sendo os últimos, são problemas que acontecem, enfim, teve já de tudo, gente, já problema com o telefone, problema com a luz, problema com a vinheta, e eu falei, não quero deixar passar mais muito, porque eu vou mostrar a dedicatória, e quando o Carlos me deu este livro,
que de fato eu não tinha 100 inscritos, eu tinha 2 vídeos no canal. E aí eu chamei ele no aberto e falei, eu me interessei. Eu posso fazer a sua resenha assim que eu bater os 100 inscritos de graça, eu não quero nada. E de fato, isso aqui não é um publi, não tô ganhando nada, a não ser, é claro, e para mim isso já é um presente, o próprio livro do autor que ele me deu de presente. E eu vou mostrar aqui a dedicatória dele. E daí disso eu pus pra mim que, né, quando eu fizer 100, 500, 1000, então agora eu quero muito bater os 1000 para que eu possa fazer isso com outro autor, outra autora, enfim. E assim a cada número grande e redondo. Por isso que é muito importante que você divida, compartilha, enfim. Bom, dito isso, estamos já quase batendo os 500, não ficou pronto a tempo dos 100, porque o canal ultrapassou essas pessoas de forma muito rápida e eu não tinha conseguido ler até então. E eu não queria fazer uma coisa de qualquer jeito, porque afinal de contas, de verdade, é a minha primeira resenha com uma responsabilidade no sentido de, poxa, alguém me presenteou e tá esperando que eu faça minimamente uma coisa razoável. Era isso que eu esperaria de qualquer pessoa. Mas ele não me disse nada, como disse, não conversamos. Mas tá aqui um livro muito bom, um livro muito bacana, um livro que eu recomendo, assim, para todo mundo que gosta de história, de lenda urbana, sabe? Que gosta de um thriller, que gosta de uma linguagem direta, reta, não vou dizer visceral, mas seca, no sentido assim, sem rococó. Quem é Carlos Munhoz, o autor? Carlos Munhoz tem aqui a fotinha aqui atrás. Eu não sei que ano que ele nasceu, mas eu tenho pra mim, né, ele é um arquiteto, que também é proposital tudo isso. Enfim, ele tem outras obras publicadas, tá? Tem mais 6 obras publicadas aqui, dê uma olhada. Carlos, por favor, deixa o link aqui nos comentários onde as pessoas podem encontrar o seu livro. E eu fiquei muito feliz, então para mim ainda é uma responsabilidade extra de ter recebido tão bela... Vê se vocês conseguem ler. Tá escrito para Samantha Constanza, de O Cão que Lê, o nome do canal, Arthur, com um abraço de Munhoz, 10 de abril de 2023. Pois é, tinha aberto o canal no dia 31 de março, subi quase à meia-noite do dia 1º, e 10 dias depois ele me enviou, chegou, teve feriado no meio, então chegou depois, e aí eu li, aqui estamos nós para falar do espírito da cidade. Pois bem, então essa foi minha história, este é o Carlos. Então você encontra ele pelo Facebook, ele está como Carlos Munhoz. Vem, Arthur, vem, afinal ele dedicou a nós, o nosso canal. E aí eu fiz algumas marcações. É curta, é direta, é reto, poderia estar chovendo, que daí teria mais clima até para essa história. Poderia estar... Bom, a noite já é, porque eu não poderia gravar esse livro de manhã, por tudo que tangencia, né? Lenda urbana. Me lembrou muito, assim, aquelas histórias de antigamente, quando a gente pedia para alguém contar conta uma história. É aquela história, tem começo, meio e fim? Tem. É linear? Tá repleto de personagens? Sim. Cheio de diálogos? E você, como é narrado em primeira pessoa, por Paulo, ou Paulinho, ou Paulão, depende com quem ele está conversando, como a pessoa se refere a ele. Ele começa narrando e você se sente assim do lado dele, acompanhando tudo que ele está vendo, conhecendo os amigos dele, acompanhando a trajetória da vida dele, né? Do momento triste. Então tem uma pegada existencial? Tem. Eu separei aqui até alguns trechos. Tem uma pegada irônica, mas sem querer ser irônico em alguns momentos, em algumas tiradas. Tem pegação, entendeu? No banheiro? Tem drogas? Tem. Rock and roll, não vou falar nessa lista, vai falar, pô, não leu meu livro. Eu diria uma pegada, aparece aí, Arthur, uma pegada bem, não pouca punk, porque afinal de contas, o espírito da cidade trata-se de Max. E Max é um personagem extremamente enigmático e é onde, aspas, reside essa lenda urbana. Vamos por muitas partes. É gostoso acompanhar. Bom, não tem... Se passa aqui em São Paulo, isso é muito interessante. Se passa em São Paulo, e eu adoro, e isso é uma coisa que eu gosto dos autores nacionais, é quando eles contextualizam. Eu sou paulistana, tal qual ele. Então, quando ele fala o Bexiga, o Minhocão, o Sesc, não sei da onde, a 23 de maio, são lugares que a gente conhece, e ele dá detalhes das ruas. Nesse aspecto, o Munhoz me lembrou muito o André Bianco. Você que leu o 7, o Sétimo, ou qualquer outra história de vampiro, que ele contextualiza muito na cidade de Osasco,
né? Aqui é igual, só que aqui na cidade de São Paulo, então me lembrou assim demais isso. Antes eu não quero falar de rock porque passa longe, aqui a história é um underground paulistano, numa boate com a pegada bem punk, punk raiz eu diria. Mas me lembrou, tem que deixar aqui para você que é fã ou conhece, enquanto eu estava lendo, e várias passagens referentes ao Marx. Não sei se você, Carlos, também gosta, mas uma música do Iron Maiden de 2004, 2003, Dance of Death, que chama Dance of Death mesmo, a própria música, o próprio álbum leva o título dessa música, que você não sabe o que de fato aconteceu. Bom, mas vamos lá aos fatos. A gente tem então Paulo narrando, personagem protagonista, a primeira pessoa você vai acompanhando. Ele tem um melhor amigo, Tom, e os dois abrem uma boate que inicialmente, na verdade é o nome da boate, no Bexiga, num casarão com fama de mal assombrado, e isso é muito importante, atentem, no sentido de... assim, não é que eles estavam perdidos, eu tenho pra mim que eles têm 20 e poucos anos, tá? Estão na casa dos 20 e poucos anos, se passa no início dos anos 80 essa história, e pra mim 20 e poucos anos porque não tá claro aqui a idade dos personagens, mas, né, de acordo com o que vai narrando, deles quererem abrir uma boate, bar e tudo mais, dá a entender que é essa pegada de 20 e tantos, quase 30, assim, mas num chute muito alto. Pois bem, tô aqui do lado. Bom, pois bem, e aí eles enfim, logo no começo um episódio bem triste acontece com o Paulo, né, ele perde a mãe dele, enfim, isso tá logo no começo, nem é spoiler, ele perde a mãe dele, e aí ele tá meio assim que perdido, né, o que eu vou fazer, triste, sozinho, uma parte do dinheiro ele pegou, comprou lá um apezinho pra ele morar, e aí vamos investir, e aí ele chama esse amigo Tom, e aí eles decidem abrir essa boate underground punk chamada Gabinete do Dr. Lúcifer, mais conhecida por Lúcifer. Aí agora aqui só um parênteses na história, porque eu tenho que dar uma contextualizada em você que tá aí do outro lado me ouvindo. Que daí, né, eu falei de Iron Maiden, então eu não quero fugir. O que foi o punk, né? Você tá falando que punk, porque isso é importante, tem muito a ver com o personagem que é o espírito da cidade. Punk, em linhas bem gerais, foi um movimento que nasceu nos Estados Unidos, se não me engano, em Nova York, meados dos anos 70, em contraponto ao movimento hippie, tá? Então, punk, o estereótipo do punk era aquele de couro preto, espeto, sabe? Às vezes cabelo moicano, às vezes cabelo bem espetadinho, nesse sentido, isso era um punk. Por quê? Porque daí fugia dos hippies, aquela coisa assim, paz e amor, aquela coisa... Não, então tinha um tom mais dark, mais pesado, as maquiagens são pretas, são carregadas nesse estilo para contrapor mesmo os hippies. Isso tá lá, nascendo nos Estados Unidos, lá pelos idos dos anos 70. A gente tem de expoente, bom, Ramones vem na cabeça na hora, não tem como, quando alguém fala punk pra mim, eu só não pus pra fazer uma homenagem porque eu não tenho mais essa camiseta. Mas Ramones. Aí, por outro lado, a gente tem no Reino Unido, mais ou menos ainda antes de chegar aos anos 80, a gente tem os Sex Pistols, sim, a gente tem The Clash, sim, esses são exemplos de bandas punks, tá? Só pra gente aqui se alinhar. Aqui no Brasil, né, a onda começou assim um movimento muito rápido, assim, do mesmo jeito que ele foi rápido, a ascensão, ele terminou também de modo muito rápido. Bom, enfim, ele chega aqui no Brasil lá pelos inícios dos anos 80 mesmo, e a gente também teve algumas bandas nessa linha. Que bandas a gente teve? A gente teve o Aborto Elétrico, a gente teve Lixomania, a gente teve Ratos de Porão, quem mais se destacou? Então, por favor, gente, por favor, Supla não é punk, tá? Supla, embora na minha cabeça ele ainda tenha 20 anos, eu fico pensando, mas eu tenho 43, não dá pra ele ter 20, né? Porque quando eu tinha 20 ele devia ter minha idade hoje. Mas independente disso, Japa Girl não é o protótipo de punk, tá, gente? Mas não à toa, se a gente for ver bem, né? Quem é pai e mãe de Supla aí, né? Só eu não perder muito raciocínio e voltar. É a Marta Suplicy e o Eduardo Suplicy. Uma foi prefeita da cidade, senadora, o outro também. Outra é vereadora hoje em dia, mas já foi senador, enfim. Ou tá como senador agora, enfim. O Suplicy já foi de tudo um pouco também.
E o movimento punk, ele é baseado, o alicerce, no anarquismo e no socialismo, tá? E não é muito lá dado a políticas. Só que ele tem uma coisa muito legal, esse movimento. Ele abraçou todos os marginalizados, por isso ele faz parte da cena underground. Em que sentido ele abraça os marginalizados? E por que eu estou falando isso? Porque eu vou voltar aqui na personagem a Vi, eu adorei essa personagem, e vou falar um pouco da Sofia também, né? Enfim, vou contar as que mais aparecem, mas aparece bastante gente, é premiado de... circula muita gente, né? Afinal a gente está falando de uma boate chamada Lúcifer, no underground paulistano, que funciona durante a semana e fim de semana, então vai ter muito essa pegada. Eles abraçaram. Então, tem muita droga no livro? Tem às vezes uma pegada hot? Tem. Você que gosta de uma cena mais picante, caliente, tem também, é bem descritivo até. Mas assim, é o cara narrando e tipo, contando essa história na sua frente. E você não consegue largar esse livro. Não dá pra, tipo, vou ler tantos capítulos. Até porque os capítulos são curtos, tipo, não chega a dar uma página, aqui tá vendo? 32 aqui. Fonte gostosa, papel gostoso, amarelado, enfim. Então ele é bem tranquilo de ler e você quer saber o que acontece, até porque a gente não tem ideia até o último parágrafo do livro. Você vai fazendo umas conjecturas, será que é isso, será que é aquilo outro? Ele deixa muito na dúvida, mas ele amarra, não tem nenhuma ponta solta nessa história. O que ele conta, você guarda e aí você vai juntando. Então, assim... Como ele é arquiteto, eu diria que ele arquitetou minuciosamente cada detalhe que foi posto. Nada tá ao léu, mas também não tem muito rococó, não tem nada muito subentendido, tá ali. Mas se ele tá falando da chuva, essa chuva vai ter um porquê lá na frente. Então, se passa em São Paulo também, Terra da Garoa. Passa no outono aqui, é contado. Você vai falar, nossa, como que só em 130 é uma historinha curta? Nossa, uma historinha que, assim... Primeiro que não é historinha no sentido, né, de uma historinha qualquer. Não, é uma história que te prende, que ela é densa, ela é encorpada. E acontece muito nessas páginas. É que pelo jeito dele narrar direto e enxuto, eu diria, ele consegue pôr muitas coisas. Olha, daria uma minissérie. Assim, eu espero esse livro caia nas mãos de alguém, porque não sei se seria o sonho do Carlos, mas meu seria de ver interpretado tudo o que se passa, porque é muito bem ambientado, é muito bem caracterizado os personagens e o que acontece, e é muito real também, é verossímil, tanto que daí que surge a dúvida do espírito da cidade, que é o personagem chamado Max. E aí a gente, bom, contextualizei, vocês entenderam? Porque ainda eu falei disso, porque tem meninas aqui e o movimento acolheu. A gente tá falando dos 80 Brasil, a gente tá falando então que a AIDS tá rolando solta por aí, as pessoas então até então achavam que era só coisa de gay e não foi bem assim, né? Então assim, é importante, sempre eu falo, gente, contextualizem o momento em que a história está se passando, porque isso pauta toda a vida dos personagens e o que está acontecendo de fato. Então a gente tem AIDS, a gente tem droga, a gente tem cocaína, a gente tem as seringas que, né, cada um tinha que usar a sua para justamente evitar a AIDS, quer dizer, não tem que usar, eu sou contra as drogas, que isso fique muito bem claro. Personagens aqui também são contras, mas assim, tantos episódios vão acontecendo, voltando, eles abraçaram, foi o primeiro movimento punk, talvez, que tenha abraçado o movimento feminino. O movimento feminista em qual sentido? Além dos usuários de drogas, além dos poetas de rua, além dos marginalizados à margem, além dessas pessoas que ficaram outsiders, por isso no sentido mais underground, né? Uma cena mais suburbana que se passa o movimento e que também se passa o livro, é óbvio. Mas as mulheres não só podiam integrar bandas de punk, como elas também poderiam liderá-las. E isso foi muito bacana desse movimento, tá? Patti Smith foi uma dessas mulheres, tá? Só a título de curiosidade. Mas aqui também tem-se personagens que interagem. Aí você fala assim, nossa, mas né, se você não tem essa contextualização, de saber em linhas gerais o que foi o movimento punk, você acha até estranho, mas o que essas meninas estão fazendo no meio de homens que estão tratando bem, sem machismo, sem preconceito, sem nada, tá? Mencionei também o ABC, a Guerra de Lutas, o PT nascendo, anos 80, a gente tem aqui no Brasil a questão militar, a censura, então foi bem propício para esse movimento nascer, mas também logo depois ele
acabou, né? Deu lugar a outros. O Kurt Cobain, que já é grunge, mas se intitulava movimento punk. Pois bem, a história se passa majoritariamente nesta boate, que todo mundo conhece como Lucifer, que fica no Bexiga, numa casa que eles não fizeram, um casarão, que eles não fizeram questão de desmistificar, e aí fica aí o tchan na questão deste livro também, o fato de quando compraram por um preço até mais abaixo do valor, aí o corretor lá comentou que essa casa tem fama de mal assombrada, tal. Só que assim, ele descreve bem tudo preto, tudo sujo, tudo de propósito, porque a casa tá lá, né, meio que largadona, mas combina com o cenário, combina com a proposta e aí todo mundo conheceu como a boate, o gabinete do Dr. Lúcifer, como Lúcifer. Só que Lúcifer é o nome de quem, gente? É um anjo caído, é o nome do capiroto, né, demônio, enfim. E esse Max, por várias vezes, ninguém sabe qual é dele. No começo o Paulo se pergunta, mas qual é dele? Ele estuda, ele trabalha, veio da onde, vai pra onde? E aí ele era conhecido como namorado da Gláucia, e que Gláucia é essa que pra mim foi a personagem só menos falada. E aí vai as coisas acontecendo, aí esse Max aparece, ele é o estereótipo, sabe? Camiseta, jaco de couro, coturno, e aí a moto Harley Davidson, que isso aqui você escuta. Agora, toda vez que eu escutar uma Harley Davidson, eu vou lembrar desse livro. Pelo barulho que é clássico, todo mundo conhece, né? Tinha um amigo que eu tive que ele comprou uma vez e falou: põe um silenciador que eu não quero ficar surdo ouvindo. Enfim, ele talvez não gostasse. Mas a gente também está falando de uma São Paulo nos anos 80 que aqui só tinha Fusca, gente, pelo amor de Deus, Fusca e Brasília. Não era hoje todos esses carros importados que a gente tem, enfim, que foi aberto lá também nos idos dos anos 90. Ai, gente, né, eu divago. Mas, enfim, então ter uma Harley Davidson, uma moto desse porte, importada, numa época que mal tinha Honda, sei lá, aquelas CBR, enfim, né, enfim. Então todo mundo conhecia esse Max, e ele era tipo um tipão, assim, sabe, forte, arrumado, bonitão, que as meninas estavam tudo atrás. Bom, enfim. E aí eles acabam ficando amigos, e esse Max começa a frequentar bem bastante a Lúcifer. Por quê? Porque ele chega lá um belo dia, tá tendo treta, tinha muitas tretas, tá? São conhecidos também o pessoal do punk como os skinheads, né? Aquele movimento. Também tinha punk, sei lá, do ABC que não se dava bem com o pessoal da Zona Leste, então vivia tendo brigas, isso aqui também perpetua. Mas esse Max é assim, ele aparece quando quer, some, vai, vem, parece com prostituta, parece com a ex-mina que ele gostava, a quatrocentona morre de rir quando ele escreve isso. Ele é jovem, apaixonado, aí tem a burguesinha aqui na história. Então tem uma, não vou dizer que é uma crítica, mas os personagens bem suavemente, cada um encarna um protótipo. Ai, deixa eu ver que eu tô aqui falando e tô vendo que tá escuro e o Arthur sumiu, enfim. Espero que vocês estejam me vendo melhor. Mas cada um tem aqui um protótipo mais estereotipado do que acontece com... Cada um tem um... Ai, gente, perdi o raciocínio. Foi acender a luz, eu perdi o raciocínio. Cada um é um pouco mais estereotipado e dando o tom. Então tem aqui a Sofia, que ela faz vernissage, tá num patamar um pouco mais bem afortunado. Ele e o Tom ali na cena underground. Tem uma hora aqui que eu rachei de rir, dá pra se rir também, que cedo pra ele, eu concordo contigo, o Carlos também é cedo, antes do meio-dia. Então tem umas personagens que aparecem, o pessoal telefona, enfim. O que vai acontecendo? Esse Max, ele começa a aparecer em tudo que é canto e é frequentador assíduo, mas ninguém sabe a procedência dele, coisas estranhas acontecem, coisas somem, aí assim, tem eventos isolados e depois as pessoas... Então tem muita morte, não a morte em si, mas assim, você fica assim... Que morte estranha foi essa? Que festa não sei aonde que teve, que depois essas pessoas todas morreram. Ele se questiona. Teve aqui uma parte, até espera em roxo para ler para vocês, que eu achei bem interessante. Para vocês sentirem, como eu digo, o tom.
enfim, uma pessoa morre. Naquele dia do enterro, o destino e a vida me pareceram irônicos e debochados, pois, em vez de levarem um cara chato e deprimido como eu, olha como o Paulo se coloca, que achava a vida triste e sem sentido, tinham levado a pessoa que eu não vou falar, que era uma daquelas pessoas que tem tesão por viver, que vive intensamente, com pressa, querendo tudo ao mesmo tempo, sem parar para pensar muito, sem arrependimentos ou crises de consciência. Um daqueles que são taxados de loucos inconsequentes, mas que para mim são verdadeiros sábios, pois intuíram sem querer o que é a vida e riem e brilham, fugaz, intensamente. E aí a morte desse personagem aqui marca ele, fica bem claro, marca depois todo o resto. Aí tem assim a festa na casa de não sei quem, na noite de lua cheia, que não teve droga nenhuma, e depois esses personagens morrem, aí depois a polícia atrás dele, aí ele que sai com Prost, aí o Max sai com Prost, Paulo vendo tudo aquilo, meio que na dele, sem querer se colocar nada, Paulo é um amigão, assim, você, tipo, gostaria de ser amiga dele. Vai levando a vida, fatos estranhos vão acontecendo, esse Max fica rodando com essa moto pelo Minhocão, pelo centro, pela Paulista, pelas ruas todas, leva as mulheres, leva quem quer, de repente faz umas caridades estranhas. Ele tem um amigo desconfiado desse Max, que quem é? Quem que não é? Né? Quem que é esse espírito da cidade que todo mundo conhece, mas que ninguém sabe, de fato sabe o nome dele, quem ele é, onde que ele mora, qual o telefone dele, e atende. A gente estava nos anos 80, então assim, você tinha que ligar para a pessoa, para a casa da pessoa, aparecer lá na casa da pessoa, deixar um recado, e então esses diálogos são muito, muito gostosos, e alguns são bem rápidos, e aí ele planta na sua cabeça algumas dúvidas, que, né, que tem tem gato também, gato não passa nunca em branco, gato, diabo, Lúcifer, Max, sem nome, o nome da boate, tá sempre chovendo, é um cenário bem dark, sabe, você vai juntando as peças e vai se questionando, mas quem é de fato esse Max? Aí uma das personagens a Sofia vai refazer o retrato dele, não vai, por que vai fazer o retrato? Ela tem uma galeria de arte, e aí o gato da fulana nunca sai do colo dele, e gato também tem essa pegada mais meio que bruxa, enfim. Eu sei que Paulo dá a entender que ele tá nem aí muitas das vezes, você não sabe se ele tá com ciúmes ou não de tal personagem, né, de ter ficado ou não, o que tá acontecendo, aí acontece uns rachas na cidade, olha... Acontece de tudo nessas páginas. À noite até que Paulo vai lá e se mete com as prostitutas, também é bem divertido. Até separei aqui um trecho para sentir um tom, mas que eu morri de rir, assim, de rir mesmo. Porque eu morri de rir da conversa, um tirando satisfação com o outro, e a amiga falando, ai gente, é que eu fiz tantas marcações aí que tá, eu queria separar. Ah, aqui. Aí, assim, é nesse tom também as conversas entre os amigos, né? Aí esse Max convida o Paulo para sair com duas meninas da vida, por assim dizer, e aí beleza, passou, enfim, a amiga telefona, eu só vou omitir as partes mais, né, mas o tom da fala, que é bem isso, né, dois amigos conversando, mas vocês são os idiotas mesmo. Ela proclamou quando soube do lance das profissionais do sexo. Onde já se viu comer puta com tanta mulher querendo dar de graça? Eu morri de rir, porque assim, na hora que você pensa, é verdade, né? Tanta mulher aí hoje querendo dar de graça, né? Nessa época ela ainda mais. Hoje tá fácil, nessa época também tava. Mas é nesse sentido. E aí ela ainda faz um inquérito e tal, mas assim, só falta você dizer que vocês beijaram essas piranhas. Então, eu beijei, são mulheres com outras coisas. Ah, não acredito, você não sabe que beijar puta. E aí vem todas aquelas histórias. Então, assim, tem uma Sasha, ele não é assim dark no sentido obscuro. Tá tudo bem, Arthur? Tá pensando, tá refletindo o que aconteceu com o Max, quem é Max? Então, assim, ele tem essas sacadas cômicas. Tem essa pegada de que é um thriller, que você vai assim, mas quem é? Os fatores, né, os eventos vão acontecendo e você vai se questionando, mas quem é esse espírito da cidade? E o título também foi muito feliz, porque assim, o espírito da cidade, esse Max é quê?
é quem, é o que, e tá onde. E assim, que fim levou? Paulo, que daí acaba que gostava de uma, depois acaba gostando de outra. Aqui a gente tem a resolução de todos os personagens que aconteceu com cada um. Como eu disse, passa aqui em São Paulo, ele relata e passa em outras cidades do estado, mas você vai ter que esperar até a última página, até o último parágrafo, para saber quem é, o que foi, o que não foi, Max. Mas assim, os últimos capítulos é uma levada, só que você fala assim, não, nossa, não é possível, que emblemático. Me lembrou muito, falei da música Dance of Death em vários momentos, e me lembrou muito Motoqueiro Fantasma. Sim, Motoqueiro Fantasma, para quem gosta de super-heróis. Nossa, em vários momentos eu vi o Max meio que assim, sabe? Então tá aí, essas foram as minhas singelas impressões. Não deixe de ler O Espírito da Cidade, é uma lenda urbana daquelas assim que fez lembrar com saudosismo muitas das coisas. Tem um poema lindíssimo atrás que não está o Léo, por isso que eu deixei assim separado em azul, O Espírito da Cidade. Aí só para eu encerrar aqui, eu vou ler esse tom da moto, do barulho que ele menciona bastante. Ó, nas madrugadas de chuva você pode ouvi-lo com sua moto de rodas de aço rasgando a neblina fria, passando pelas ruas molhadas e desertas, fazendo as curvas sem nunca derrapar, ouvindo o barulho da moto ao longe, ecoando entre os prédios da cidade. Eu consigo vê-lo, a jaqueta de couro aberta, os cabelos espetados, rindo, gritando e acelerando sem parar. Não vou continuar, porque daí você vai ter que ler O Espírito da Cidade para saber do que se trata. Tem só uma coisa muito interessante, ele começa aqui dizendo, se eu não disse, vou dizer agora, se eu não disse, eu pensei, né? Eu sou xadrez, né? Eu penso, escrevo, essa é uma obra de ficção, qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas terá sido mera coincidência. A única coisa que não é coincidência, teve um episódio que se passa no edifício Joelma, sim, aqui em São Paulo, pegou fogo na década de 70, e também, qual foi a outra coisa que mencionou? Teve um festival em novembro de 82, para o fim do mundo, enfim, que teve agora 30 anos depois, eles fizeram no Sesc, agora não sei se é Pompeia ou Belenzinho, não vou me recordar de cabeça, mas eles reviveram e que isso eu joguei no Google para ver, eu falei, esse festival de fato existiu ou não? A boate eu pesquisei, não vou nem mentir, joguei para ver se teve outro nome, porque aqui é uma obra de ficção. Leia, não deixe de ler, prestigiem os autores autopublicados, os autores nacionais, é muito gostoso. Fica aqui uma indicação de um livro assim, fantástico, gostosinho, que quisera eu só ter lido numa tarde chuvosa com aquele clima mais, não dark, mas aquele clima de chuva, trovão, raio, e eu também não estou falando nada disso ao solto. Leia, deixe aqui nos comentários. Carlos, espero tenha minha resenha ficado à altura da sua obra. Muito obrigada pelo presente mais uma vez. Que venham os 1000 inscritos e que eu possa fazer uma resenha de outro autor nacional. Tá bem, gente? Muito obrigada. O cão que lê tá aqui quietinho, mas agradece. Aí, Arthur. Não deixe de ler O Espírito da Cidade. E até os próximos vídeos do canal, O Cão que Lê. É isso, gente.